Boa noite. Bom? Tranquilão? Gente, onde é que eu parei a aula passada, hein? É tanto exercício que eu não lembro mais. Isso aqui é da minha matéria? Eu fiz essa questão? Tá, me lembrei então. Beleza. Então, a gente só fez exercício sobre conjunto, foi isso? Tá ótimo. Beleza, então, beleza. Então tá certo aqui o que eu pretendo fazer hoje. A ideia é que a gente dê uma caminhada, vai ser mais uma aula tranquila, nada muito difícil, poucos exercícios, tá? Bastante definição, só pra gente fazer uma separação aí entre os possíveis conjuntos. A parte final é que é mais importante e a gente entender a ideia de intervalo. Mas esse primeiro momento aí é bem facinho. Velho. Então, o que eu quero fazer hoje é só dar umas separadas nos números, né? Colocar cada um dentro de uma caixinha. Ou seja, definir um conjunto específico para cada um deles. A gente viu aí que a ideia de conjunto era você juntar uma galera ali dentro, né? Que podia ou não ter uma propriedade, você só queria botar todo mundo num lugar só. O que eu quero fazer agora é colocar esses caras em um lugar que tem uma característica fixa. E aí vem a ideia dos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto mais tranquilo de todos, né, o mais fácil, é quando a gente define o conjunto dos números naturais. É o primeiro conjunto que se conhece numericamente na história, né, porque é o conjunto que você conta. É quando você aprendeu a ideia de contar, naturalmente surgiu a noção de número natural. Então, quem são esses caras aí? Né? Esse n estilizado, ele vai ser formado por todos os números que vocês conhecem, que são maiores ou iguais ao zero, e que são números inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e vai embora. Então, a ideia dos números naturais é isso. Dos números naturais é essa, né? Você separar os números sem vírgulas e positivos. Então, você forma aí uma noção facinha e bem tranquila de quem são esses caras. Onde que isso aqui vai aparecer na prova de vocês, né? Quando vocês estiverem estudando PA e PG, surgem os números naturais, porque vocês vão ver que funções são sequências e sequências dependem da posição. E posição é o primeiro, o segundo, o terceiro, é uma fila. Então isso daí faz uma diferença importante dentro da ideia de PA e de PG. Beleza. Segundo conjuntinho, dá uma incrementada nesse camarada aqui. Então o que a gente vai fazer agora é pegar esses números naturais e colocar junto com eles os números negativos. Então você forma aquilo que a gente chama de números inteiros. Que você denota por Z. Tá? O Z é por causa da palavra em alemão. Remete lá e aí usa-se... O símbolo Z foi criado por um matemático alemão. Então por isso que não tem nada a ver inicialmente, né, inteiro com Z, mas tem essa noção por trás aí. E o Zzinho, então, como a gente comentou, você coloca todos os negativos, coloca o zero e depois coloca todos os positivos. Então a diferença para os naturais é só essa, né? Os naturais é do zero para frente sem vírgula, os inteiros é do zero para frente mais os números negativos, mas também sem vírgula. Ah. Verdade. Que os inteiros. Esses dois conjuntos são do mesmo tamanho. Isso é verdade. Eles são infinitos do mesmo tamanho. Por mais estranho que possa parecer, isso é verdade. Aqui tem uma treta por trás, né? Que é a noção de você ter infinitos grandes e infinitos pequenos. Né? Esses aqui são infinitos pequenos. A gente vai ver aqui mais à frente que tem infinitos muito grandes. Mas para provar é fácil, não é muito difícil não. Para provar é até de boa, velho. É só você criar... Quando você fala matematicamente que dois conjuntos têm o mesmo tamanho, você manja um pouquinho de função? Sabe o que é uma bijeção? Pois é.
Então, beleza. Então, para dizer que os caras têm o mesmo tamanho, é dizer que eu posso criar uma objeção entre eles. É mais ou menos, vocês vão ver mais à frente, né? Mas você pega um conjunto e pega outro. Se você conseguir ligar todos os caras de um conjunto para o outro, né? Sem sobrar ninguém, então, obviamente, eles têm o mesmo tamanho, né? Então, quando você consegue fazer essa ligação, você fala que você tem uma bijeção. É isso. O que a gente consegue fazer é criar uma bijeção daqui a aqui. Essa é a jogada. Então, eu consigo criar uma função que joga os naturais nos inteiros. Depois eu te mostro qual é, não é muito difícil não. Tá? Por isso que esses caras aí, de fato, têm o mesmo tamanho. Terceiro conjunto, e agora o trem já é um pouquinho mais complicado, porque de alguma forma você quer encaixar os números com vírgula aí dentro. Mas como é que você vai fazer isso, né? A primeira ideia é colocar os números com vírgulas que são comportados. Então você vai colocar aí dentro os números racionais. Então, quem são esses caras, né? Que é um Qzinho estilizado. Quando a gente fala que tem um número bem comportado, é porque eu quero criar um número que eu consigo dizer qual é de uma maneira bem fácil. Então você vai dizer que o conjunto dos números racionais são as frações. Porque toda fração é fácil de ver, né? E em geral as frações são todas com vírgula, confere? Se você for imaginar, por exemplo, a fração 1 sobre 2. Essa fração é o número 0,5. Então é um número com vírgula, mas é bonitinho. Ele é tranquilo, funciona bem e tal. Então os números racionais é a tentativa de você colocar nesses caras os números com vírgula. Então você define como sendo todo cara escrito por m dividido por n, onde, e aí são os segredos aqui, né? O m pode pertencer aos inteiros, então pode ser qualquer coisa positiva e qualquer coisa negativa, incluindo zero. Porém, o n, a parte de baixo, maluco, não pode ser qualquer coisa não, velho. Não pode ter o zero. Isso parece ser tranquilo, né? Porque você está dividindo. Então, numa divisão, você nunca vai poder dividir por zero. Então, a parte de baixo pode ser qualquer coisa, exceto, retirando, né? A operação diferença que a gente viu, exceto o zero que você tem ali dentro. Então, você pode colocar qualquer número inteiro em cima, qualquer número inteiro embaixo, exceto o zero, você está formando o conjunto das frações, né? Então, esse cara no fundo, é o conjunto das frações. Então, dentro dos racionais, tendo as frações, em especial tem os números inteiros, não é isso, velho? Porque, por exemplo, o número 3 é uma fração. Você pode escrever ele como 3 sobre 1. Então você acabou de colocar aqui dentro os números positivos, os negativos e o zero, e começou a colocar os caras quebrados aí dentro. Então os números vírgula alguma coisa já entram aí dentro. Infelizmente, aqui tem pouco número com vírgula, né? Existem muito mais. Por exemplo, o raiz de 2 não está aqui dentro. É um número com vírgula, mas ele não está escrito numa forma fracionária do jeito que a gente quer, né? A fração tem que ser um número inteiro. E aqui a gente colocou a ideia da raiz. Então você complementa esse conjunto de uma outra forma. Nós vamos definir os irracionais, ou seja, o contrário dos números racionais, né? É o complemento dele. Tem dois símbolos, pode ser um izinho ou pode ser o Q com C em cima, no sentido do complementar, né? Aquele que completa. Você define esse conjunto como sendo as dízimas não periódicas. Então aqui dentro entra essa galera. O izinho são as dízimas não periódicas. Bem, todo mundo sabe o que é uma dízima periódica e uma dízima não periódica? A diferença entre elas é o seguinte, ó. Você fala que tem uma dízima periódica quando o número depois da vírgula se repete. Por exemplo, 2,3333, pronto.
Como tem uma repetição, você tem um período. Então esse aqui é uma dízima, porque vai para sempre, e é periódico porque se repete. A gente aprende lá na sexta série que toda dízima periódica vira uma fração. Todas. Tinha uma treta lá de dividir por 9, né? Tem uns trem lá que a gente aprende que mostra que todo número periódico vira fração. Agora as dízimas não periódicas são diferentes, né? Porque aqui você não tem repetição. 2,7, 8, 4, 3, 2, 1. Você não tem mais o que fazer. Essas coisas vão trocando os seus números. E aí o que dá para mostrar é que as dízimas não periódicas não viram frações. Então os caras que estão aqui dentro são os números mais esquisitos de todos, né? O π, o e do logaritmo, as raízes de números primos. Toda essa galera cai ali dentro. Não, ele é dízima não periódica. Ele é. Ele é mais do que isso, ele é um número transcendental, ele é mais forte do que ser irracional. São poucos os transcendentais, π é um deles. Não, o número de ouro também, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ele é um número irracional, né? Eu não sei se ele é transcendental, agora é uma outra pergunta, mas irracional ele é com certeza. É ele mesmo. É a mesma coisa. Dá na mesma. É o mesmo número. Ele também é um número irracional. Agora, bicho, em termos de tamanho, ó, todos são infinitos. Mas esse é gigantesco. Esse é maior do que todos os outros. Esse é um infinito grande e esses são infinitos pequeninos. Infinitos pequenos, né? Todos são infinitos, mas esse aqui é um infinito muito grandão. Diga. 10 por 3 é fração, né? É, 10 por 3 é esse dízimo aí esquisito que você falou, né? Não, 3, 3, 3. Acaba não. Dízima periódica. Repete para sempre. Mas vira fração, né? Então, virando fração, tá aqui dentro. Cai ali dentro. Tem alguma pergunta aí, Nath? Não? Beleza. E para a gente fechar essas ideias de conjuntos numéricos, o quinto conjunto é você juntar isso aí tudo num lugar só. Então a gente vai definir como sendo os números reais, cujo símbolo é um Rzinho, todos os números que você pega juntando os racionais e os irracionais. Então a definição dele é essa, ó. Os reais é igual ao que unido, ou seja, junto, né? Colocando lá dentro com os irracionais. Fazendo isso aqui, você encontra em certa medida todos os números possíveis. Esse todos é meio fake, porque depois a gente coloca os números complexos aí, deixa o trem ainda mais difícil, né? Para quem estuda computação, existem também outros tipos de números, né? Os números, sei lá, octa, os números hexadecimal. Então, assim, você tem outros tipos de números possíveis aí que deixam esse negócio um pouco maior. Mas para o que a gente entende como sentido numérico, os números reais contemplam todos os números possíveis. Tranquilo? Então vamos naquele desenho clássico que acontece quando você olha um diagrama dessa parada aí, né? Você está pegando uma caixa gigante e essa caixa gigante são os números reais. Todo mundo aí dentro. O que você fez? Você pegou esses números reais e dividiu ele em duas partes que não necessariamente são do mesmo tamanho. Aqui você tem os números irracionais e aqui você tem os números racionais. Isso acontece pela própria definição, tá? A definição são os racionais juntos aos irracionais. Você pegou esses dois caras. Dentro do conjunto das frações, nós vimos que tem que ter os números inteiros, porque todos os inteiros são frações. Então aqui dentro existe o z. E pela forma que foi criado, dentro do z tem o n.
Então, dentro desse outro carinha aqui, você tem um outro conjunto que são os naturais. Então, esse é o diagrama de inclusão, né? Os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos números reais. Em termos de ordem, você tem isso. Os irracionais são separados de todos e completam os números racionais para que você forme o conjunto dos números inteiros. Tá bom? Então, essa é a separação que a gente vai fazer em termos numéricos. Vamos usar esses caras aqui praticamente o curso inteiro da Mate 1, né? Que eu vou estudar função. Em função, tudo funciona dentro do conjunto dos números reais. Isso aí vai ser o conjunto que vai dominar nossas vidas daqui para frente. Uma observação rápida aqui. Só uma simbologia envolvendo conjuntos, tá? Só alguns símbolos. Digamos que você tenha A um conjunto qualquer. Pega isso aqui sendo um conjuntinho bem definido lá. Se você pegar o A e colocar um mais, você está fazendo uma restrição nele, né? Você está falando que só quer os números positivos deste conjunto. Então, esse aqui vira só os elementos positivos. Na mesma ideia, se você coloca o menos, né? Você faz um A menos, você está pedindo para filtrar só os elementos negativos. Então, aqui você cria essa nova ideia, elementos negativos. Beleza, velho. E se você pega esse conjunto e coloca uma estrelinha em cima, você quer aqueles que são diferentes de zero. Você está tirando o zero da parada. Então aqui são os elementos diferentes de zero. Elementos diferentes de zero. Então, pode filtrar pelos positivos, pelos negativos e aqueles números que são diferentes do zero. Correto? Então, poderia escrever, por exemplo, aqui, né? Em termos de simbologia, poderia tirar isso e colocar isso. É a mesma coisa. Então, quando eu escrevo Z estrelinha, eu estou dizendo que quero todos os números que não são zero. Era o que a gente tinha feito antes, né? A gente havia riscado o zero da parada. Esse é o jeito de se fazer isso. Tá bom? Um tempinho rápido aí para vocês absorverem para a gente começar a parte complicada.
Posso? Sim? Beleza. Bem, o último conteúdo que a gente vai ver aqui na aula é entender a noção de intervalo, tá? Esse cara aqui tem algumas aplicações, a prova de vocês gosta muito de cobrar inequações. Então, quando a gente vai resolver uma inequação, tem que saber resolver questões envolvendo intervalos, não vai ter jeito. Mas primeiro, a ideia de intervalo é bem fácil, tá? Você pode entender intervalo como sendo um pedaço. Se a gente quiser ser muito formal, é um subconjunto. Então, toda vez que eu falar que eu estou tomando um intervalo, você está tomando um conjunto menor dentro de um conjunto grandão. Tá? E aí faz toda a diferença, tendo um subconjunto, conhecer o conjunto grande. Então, sempre saibam isso, tá? Quem é o nosso conjunto universo? Faz toda a diferença no nosso exercício. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, que aqui a gente vai fazer um uso muito grande dos sinais de maior ou menor. Então, esses caras vão aparecer bastante aqui nas nossas contas. Maior, maior igual, menor, menor igual. Esses 4 símbolos aqui vão aparecer bem forte quando a gente está falando sobre intervalos. Então, pensemos o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo rápido aqui envolvendo 2 números. Então, imagine que eu tenha alguma coisa mais ou menos assim. Seja o conjunto A sendo igual a todos os valores pertencentes aos naturais, tais que esses valores estão presos entre estes numerozinhos aqui. Vou botar assim, menos 3 e 6 para não ficar tão grande. Seja A, x pertencente aos naturais, então eu quero que os meus números em questão estejam dentro do conjunto dos naturais. Com qual característica, né? Esses números têm que ser menores do que 6, mas podendo ser igual a 6. Não são menores ou iguais, mas por sua vez eles têm que ser maiores do que menos 3, né? Então, menos 3 é menor que x, que é menor ou igual a 6. Ou seja, os números entre 3 negativo e 6 positivo. Nesse exercício, o universo é o n. O universo é o meu conjunto grande. Então, aqui faz diferença, né? Esse cara é o nosso conjunto universo. Então, por que é subconjunto, né? Dentro dos números naturais que são imensos, eu estou pegando uma parte. Que conjunto é esse? Quais seriam os elementos desse cara aí, velho? Então, vamos lá. Como você está olhando dentro dos números naturais, os naturais não têm números negativos, né? Ele começa a contar do zero. Então, esse conjunto seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todos os números maiores ou iguais a 0, que é o que os naturais pedem, que estão presos entre menos 6, ou menos 3 e o 6. Muda muito se você mudar o universo, né? Se a gente pedir, por exemplo, numa letra B, que você coloque para mim agora todos os inteiros com essa mesma característica, a coisa muda, né? Se a gente pede isso, alguns valores a mais aparecerão na sua conta. Porque agora, como o meu universo mudou, esse permite valores negativos. Então, mesmo que a característica seja a mesma, a resposta muda. Porque agora você teria os números partindo do menos 2 e não do menos 3, certo? Porque aqui eu não tenho uma igualdade. Diferente do 6, que eu tenho uma igualdade, ele entra na minha conta. Então aqui eu teria menos 2, menos 1, e esses números andando até o 6. Já fica com essa cara. Beleza? Manda. Se eu coloco o asterisco, apago o 0. Se eu coloco o negativo, fica só os negativos, né? Então, dependendo do número que você desenha ali, faz toda a diferença. E em alguns momentos a casa cai, né? Não tem nem como dizer qual é a resposta, velho. Se você pede essa mesma característica aí, botando, por exemplo,
o conjunto dos números inteiros, ou melhor, trocando o conjunto dos números inteiros pelos racionais, já era. Você não sabe dizer mais quem é esse conjunto. Porque eu teria que mostrar todas as frações entre menos 3 e 6. Eu não consigo mostrar nem as frações entre 0 e 1. Diga-se lá entre menos 3 e 6, né? Então aqui você não consegue botar ele de forma discricionária, né? Igual a gente conseguiu nesse caso. Então vocês têm um problema. E esse problema seria ainda maior se você pede o que acontece num domínio real. Todos esses conjuntos são diferentes entre si, né? Cada um botando uma característica maior, dado que você está permitindo mais números ali dentro. Então, falou de intervalo, moçada, não esqueçam sempre de olhar o universo que você está trabalhando, ou seja, qual é o maior conjunto que você quer discutir as coisas. Então, qual foi a ideia que a molecadinha teve aí? Falou, ó, nos naturais a coisa é fácil, nos inteiros a coisa é fácil. Daqui para frente começa a dar pepino. Então, se eu quiser fazer uma relação que envolva principalmente o conjunto dos números reais, a gente precisa inventar um jeito de mostrar que números estão aí. Já que você não tem como dizer quem são esses caras, se eu puder pelo menos desenhar, já me ajuda. Então, vem a noção de você usar bolinhas abertas e bolinhas fechadas, né? É o que a gente precisa para mostrar como é que funciona essa noção de intervalos. Então, criou-se isso que a gente chama de notação por bolas. Então, eu pretendo, a gente usa isso aqui em geral, né? Quando você está usando um intervalo real, tá? Ou seja, é um intervalo que contempla todos os números que vocês imaginam entre aquela galera. Então, quando você vai usar a notação por bolas, a ideia é que você desenhe uma reta e essa reta represente para nós todos os números. Uma reta real, de fato, né? Imagine que nesse desenho todo mundo está aí dentro. Então, é natural, se você colocar o zero em algum lugar, você tem a noção que tudo que está à direita do zero aqui é positivo, né? E se eu estou à esquerda do zero, eu estou com coisas negativas. Então, por exemplo, se eu quisesse representar o conjunto D aqui, o que eu precisaria? Eu precisaria de alguém no valor negativo. Então, eu precisaria pegar aqui, por exemplo, um menos 3 em algum lugar. E eu precisaria pegar um 6 no canto positivo. Digamos que ele estivesse por aqui. Então, já te deu uma orientação de para onde você vai para essas coisas funcionarem. Só que agora tem um problema que eu preciso dizer quem são essas pessoas. Como eu estou pegando todos os números possíveis, dizer que você quer todo mundo entre menos 3 e 6 vai ser fácil. Basta você pegar uma minhoquinha entre essa galera. Então, o que esse desenho está dizendo para mim, quando fiz essa pintura, é que eu quero todos os números que estão presos entre menos 3 e 6. Então, eu não consigo dizer quem é, né? Estou fora. Mas eu consigo fazer um desenho que mostra quem são essas pessoas. Diga aí, bicho. Ainda não tem colchete não, né? Mas em algum momento vai aparecer isso aí relacionado aos colchetes. Depende do lado que você está trabalhando, né? Colchete aberto, fechado. Aqui não tem colchete, mas tem razão. Aqui tem um colchete para dentro e um colchete para fora, né? É um colchete para cada lado. Bem, então isso aqui mostrou que está entre os números menos 3 e 6, né? Mas não está mostrando o que está acontecendo nas pontas. Aqui, por exemplo, a gente tinha um menor ou igual de um lado e um menor do outro. Então, para captar o poder das pontas, é que entra essa notação por bolinha. Você vai pegar em ambos os extremos aí, né? E colocar uma bolinha. A ideia vai ser essa. Só que, se a sua bolinha for do tipo menor ou igual, você pinta a bolinha. E se a sua bolinha for do tipo menor ou maior, você deixa com a bola aberta. Então, quando a gente encontrar um desenho que tem essas características, aqui eu estou pedindo o quê? Você quer todos os números entre menos 3 e 6 que
que podem inclusive ser o 6, mas que não podem ser o menos 3. A nível de VOF, não é bem prova da ESA não, né? Mas qual é o último item, o último elemento desse conjunto? O último elemento dele. Aqui eu sei. O último elemento é o 6. Agora, se eu perguntar qual é o primeiro, aí esquece. Esse não tem como dizer. A gente sabe que menos 3 é um limitante, mas o primeiro cara você não sabe. Você sabe que ele é pertinho do 3. O último você tem certeza, porque você disse que poderia ser igual a 6. Essa é a ideia. Fechou? Então, sempre que eu usar a notação por bolas, a gente está querendo dizer coisas dessa. Tá? E aí, paralelo a isso, a gente pode usar uma notação alternativa, que é a notação de colchetes. Que é você eliminar ou escrever esse desenho de uma forma diferente. Tá? Ele associa essas bolinhas abertas, bolinhas fechadas, com os maiores ou igual, tentando botar numa nomenclatura diferente. Então, a gente pode usar os colchetes para fora ou os colchetes para dentro. Então, sempre que você tiver os colchetes para fora, coisas assim, por exemplo, eles estão apontando para fora, né? Significa bolinhas abertas. E se por acaso os seus colchetes estiverem para dentro, nesse sentido, você está olhando como bolinhas fechadas. Então, em termos de colchete, por exemplo, esse cara pode ser reescrito de uma maneira bem fácil, né? Se todos os números reais presos entre menos 3 e 6, poderia ser escrito por um colchete para fora, já que aqui é uma bolinha aberta, começando no 3, vírgula, terminando no 6, e o 6 entra com uma bolinha fechada. Então, ele tem um colchete para dentro. Então, o símbolo de colchete faz isso, né? Ele sempre mostra o começo e mostra o final. E aí, para você saber se os números estão ou não estão, você usa colchetes voltados em cada direção, apontado para onde a gente quer. Beleza? Qual é um problema que a gente cria com isso daí, né? Quando nós começamos a ver essa ideia de números, nós vimos que os seus... Lá na geometria, por exemplo, quando a gente desenhou uma reta, nós vimos que tinha 3 classificações possíveis, né? A gente podia ter uma semi-reta, que começava e terminava, mas tinha um problema sério que eu poderia ter um negócio que fazia assim, né? Poderia não ter começo e não ter fim. Então, o segmento de reta está desenhado. Aqui, por exemplo, seria o menos 3 e 6. Mas como é que eu vou driblar essa situação em que as coisas começam e não terminam, ou não começam e terminam, né? Diga, Nath. O Alisson está perguntando se maior e menor sempre bolinha aberta, e maior e igual, menor e igual, sempre bolinha fechada. Certinho. Show de bola. Então, para ganhar esses casos em que as coisas não começam e não terminam, aí vem a última anotação, né, velho? É a anotação do infinito, velho. Então, quando nós nos depararmos com a ideia de infinito agora, quer dizer que ele não vai começar ou não vai terminar. Em geral, ele vem com uma carinha assim, tá? Quais são os casos possíveis? Se você desenha algum treco assim, por exemplo, um número A mais infinito, um trequinho assim. Ou você desenha alguma coisa assim, por exemplo, o que esse intervalo quer dizer? Você teve um começo e o mais infinito está dizendo que você não teve fim. Então, se eu falar, por exemplo, vou botar essa bolinha mais para cá, que isso daqui é o conjunto A e esse cara seria um conjunto B, por exemplo, eu poderia reescrever o A por desenho como algum trem assim, né? Você pegou um A em algum lugar, opa, o colchete está para fora, então uma bolinha aberta, e você foi a vida inteira. Então, quando eu escrever o mais infinito, o que eu quero dizer é que isso aqui não tem final. Então, nesse caso, a minhoquinha não vai parar nunca. Ela vai embora. Quem chamou? Nunca, né? Porque infinito não é um número. Né? Infinito é para dizer que não tem fim. Então, se não tem fim, não chega no fim. Não pode ter bola fechada.
é sempre bolinha aberta, sempre colchete para fora. Tá bom? O que pode mudar é o começo. Você pode chegar nele ou não, mas o final jamais. Então aqui só desenhando o Bzinho, né? O Bzinho seria algo parecido, só que agora no meu ponto de saída você tem uma bolinha fechada. Então pode incluir o A, né? E seu número tem que ser daí para frente. Diga, bicho. Colchetes para fora, bola aberta. Ou seja, você não encontra os últimos números. Você não sabe quem é o final e não sabe quem é o começo, por exemplo. O 3 é o limitante por baixo, mas não é o começo. Porque aqui não tem igual. Eu não posso chegar no 3. Eu chego no 2,999999, mas não chego no 3. Ele fica pertinho do 3, mas não chega no 3. Tende ao 3, né? Na linguagem mais formal seria isso. Você tende ao 3. Já no 6 você chega. Porque quando você fala que o colchete está para dentro, você está incluindo esse número. Então os caras aqui podem ser iguais a 6, mas não podem ser iguais a 3. Essa é a diferença. Mas ele não podia ser menor que os primeiros 3? Na verdade ele é maior, né? Porque são números negativos. Como eu estou andando para lá, os números estão crescendo, né? Se fossem menores, deveriam vir para cá. Mas eu entendi a ideia. Se você botasse 3, por exemplo, eles seriam os números menores do que 3. Entendeu a ideia? Porque os negativos andam para cá, né? Eles decrescem para cá, né? Meu número é negativo, né? Ser menor do que menos 3 é estar aqui. Os meus números são maiores do que menos 3, que eles estão andando nessa direção. Né? Para cá as coisas estão crescendo. Diminuindo é para cá. Infinito sempre bola aberta nesse sentido, né? Bola aberta significa que você não chegou. Se não tem fim, bicho, você não vai chegar nunca. Então a bolinha sempre aberta. Colchete sempre aberto. Por outro lado, moça... Nath, a câmera pega aqui? Por outro lado, você pode usar a noção do menos infinito. Então, se você pede, por exemplo, um conjunto com essa cara, o significado é basicamente o mesmo de antes, tá? Você coloca mais infinito dizendo que você vai andar para frente. E você coloca menos infinito quando você quiser andar para trás. É isso que está mudando. Então, em termos de desenho, eu não vou fazer mais embaixo aqui só por causa do quadro, tá? Mas você poderia ter um colchete para dentro também. Esse desenho seria algo assim. Você teve um final, que é o A, mas você não sabe de onde isso veio. Então, você caminhou no sentido contrário. Você foi para o sinal negativo. Então, esse seria o desenho do seu conjunto C, por exemplo. Então, os infinitos usam assim, né? Mais infinito você caminha para frente, menos infinito você caminha para... Uma pergunta rápida, né? E se meu conjunto fosse isso? Menos infinito, mais infinito. Que diabo é isso? Você quer todos os números para frente e você quer todos os números para trás. Ou seja, você pegou todo mundo, né? Então esse aqui é um jeito diferente de se escrever os números reais. São todos os números para trás e todos os caras para frente. Perguntas? Essa parte é meio complicada, né, velho? Tem um jeito estranho de se escrever as coisas, usa essa ideia de colchete, de bolinha. Quem chamou? Ninguém? Beleza. Dá um tempinho aí para deixar tudo em ordem e a gente finaliza a aula de hoje.
Posso, para terminarmos tudo? Então, o que eu quero fazer aqui para acabar com a aula hoje, meninos, é o seguinte, ó. Como é que vai funcionar, então, essa ideia de conjuntos que a gente acabou de ver com aquelas operações que a gente definiu na aula retrasada, né? Então, se eu te dou dois intervalos reais, A e B, quem seria a união deles e quem seria a interseção deles? Como é que a gente vai fazer essa parada, né, velho? O jeito mais fácil é sempre desenhar. Então, sempre que vocês encontrarem um conjunto real, né? Então, de fato, é um intervalo. Sempre que vocês encontrarem um conjunto, seja por chaves, seja por colchete, a ideia é que você desenhe para facilitar a sua vida. Então, como é que a gente vai fazer essa paradinha aí? Quero calcular a união e interseção, né? Vou fazer só por conta da câmera, eu vou fazer só o desenho aqui embaixo. Você vai desenhar os intervalos A e B com um detalhe, tá? Respeitem a ordem dos números. Você tem 4 números limitantes aqui. É o -2, o 10, o 14 e o 6. Essa ordem tem que ser respeitada. No seguinte sentido, ó, eu sei que o -2 vem antes do 10, certo? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que o 6 e o 14 serão assim. Porque olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o 6 está vindo antes do 2 e que o 14 está vindo antes do 10. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que respeitar a ordem que os números aparecem. Então, o 6 é algo entre -2 e 10, em qualquer lugar que você quiser colocar. 6. E o 14 é um número que vem após o 10. Digamos que ele fique por aqui. Então, sempre lembrem, né, não se esqueçam de escrever o número na ordem correta, porque senão vai dar problema. Agora vamos entender o que está acontecendo em cada caso aí, né? Quando eu escrevo -2 menor do que x menor do que 10, estou querendo os números aí dentro. Então você está com este pedaço. E aqui eu estou falando que começa no 6 e termina no 14. Então eu estou falando deste pedaço. Até aqui tranquilo? Agora a ideia das bolinhas, ó. Apareceu menor ou igual, a bolinha tem que ser fechada. Apareceu menor ou igual, de novo, a nossa bolinha tem que ser fechada. Já que os colchetes vieram para fora. Então no 6 é uma bolinha aberta e no 14 é uma bolinha aberta. Então apareceu igual, você pinta, colchete para fora, bolinha aberta, você deixa desse jeito. Para resolver, o problema já está resolvido, né? Se você conseguiu fazer esse desenho, acabou a sua questão. Porque agora o que viria a ser a união dessas pessoas? A união dessas pessoas tem que pegar todo mundo, né? Então tem que pegar todo mundo do primeiro e todos os caras do segundo. Então tem que partir do começo de uma e terminar no final da outra. Então a sua união pega isso aqui tudo. Todo este pedaço. Sendo uma bolinha aberta no começo, uma bolinha fechada no começo e uma bolinha aberta no final. Então qual seria a união desses conjuntos, né? Seria do -2 com bolinha fechada até o 14 com bolinha aberta. Então isso seria, por resposta, colchete fechado no -2, colchete aberto no 14. Todo mundo entendeu a ideia? A gente faz um desenho, só para clarear a situação, procura aquilo que a gente está interessado. Se ele pedir união, eu tenho que juntar todo mundo. A ideia seria essa. Nath, você pega essa última linha aqui? Beleza. Como é que eu faço a interseção agora? Lembra que a interseção tinha que pegar os pedaços ao mesmo tempo, né? Então agora eu tenho que procurar no desenho, nos dois primeiros, o que está nos dois simultaneamente. Então só olhar o começo e só olhar o final não adianta. Eu vou olhar cada parte agora. E aí por esse desenho, o que está nos dois ao mesmo tempo? Seria esta parte, né? É o pedacinho que apareceu tanto no desenho de cima, quanto no desenho de baixo.
Então, a interseção que tem que captar esse momento vai pegar aqui a galera do 6 até o 10. Seria esta parte. E aí, de novo, você vai para as bolinhas. Bolinha fechada, resposta com bolinha fechada. Bolinha aberta, resposta com bolinha aberta. E aí eu tenho como resposta, nesse caso, do 6 até o 10. Entenderam a sacada da jogada aqui? Se for para unir, junta tudo. Se for para interseccionar, procura o que está ao mesmo tempo. Natália? Adaí, tem a possibilidade de aparecer como infinito positivo à esquerda? Não. Não. Porque a ordem do positivo e do negativo é dizer isso, tá? O mais positivo é porque você vai caminhar para frente, então ele nunca pode estar antes. E o menos negativo é porque eu vou caminhar para trás, então ele não pode estar depois. Para encerrarmos o trabalho aqui, ó, como é que seria essa da minha letra B aqui? Como é que eu desenho o conjunto A? Do menos 8 para frente, né? Que ele está pedindo. Então, o conjunto A teria que ter a cara do menos 8 com bola aberta, indo embora. Não acaba nunca. E isso daqui tem a mesma representação, né? Porque o que quer dizer o x menor ou igual a 4? Estou falando que ele só tem fim. Não estou falando do começo. Então, neste caso, o desenho teria que ser do 4 com bola fechada para trás. Então, são as duas formas de escrever. Com o infinito, você puxa o pedacinho para frente. Sem a limitação, né, porque aqui não está entre duas pessoas, você está falando um deles, você puxa os caras para trás. Daqui para frente é igual, né? Se eu quiser a interseção, por exemplo, pedacinho entre eles. Do menos 4 até o 8. E se quisermos a união, não pode ter começo e não pode ter final. Pegaria todo mundo, né? No caso da união, seria o pedacinho inteiro. E aqui seria só este pedaço. Beleza? Aula que vem a gente volta com isso aí, tá? Vamos batalhar mais um pouco, tem algumas outras contas para fazer. Valeu, meninos. Boa noite para vocês. Até a próxima.